Vamos colocar nessa conversa o nosso Mauro César Pereira, diretamente do Catar. Mauro, por aqui, boa tarde. Por aí eu sei que já é boa noite. Amanhã tem, hein? Brasil e Croácia, meio-dia. Qual deve ser o cenário do jogo, a sua expectativa e os riscos que o Brasil pode correr contra a Croácia? Mauro César. Salve, salve. Boa tarde para vocês. Boa noite para mim aqui, Pedro. Aqui são 7 horas da noite, 7h22 vai bater agora. E aqui já escureceu um tempão. 5 da tarde aqui você já está tudo escuro. O sol morre cedo nessa época e teremos uma queda de temperatura para alegria geral na próxima semana, segundo a previsão. Aí, temperatura entre 14, 15 a mínima e 22, 23 graus, o que convém 25, 24, o que será, caso se concretize, algo maravilhoso. Muito bem. Eu acho que esse jogo ele tem tudo para ser um jogo mais complicado, porque é contra uma seleção tecnicamente qualificada, embora faça uma campanha muito pálida, né? O comportamento da vice-campeã do mundo, a Croácia, nessa Copa aqui no Catar, é um comportamento até estranho. É um time que parece enfastiado, é um time que joga as partidas de forma até meio que burocrática, né? Por muito pouco não foi eliminado pela Bélgica, não fossem os gols incríveis que o Lukaku perdeu, a Bélgica teria eliminado a Croácia. Olha que a Bélgica fez um papelão, né? Um futebol fraquíssimo, para um time que meio cansado, com muitos jogadores já mais veteranos, mas é um time que tem qualidade, poderia ter feito muito mais, mas ele se desmanchou ali em meio a problemas também internos, né? E a Croácia conseguiu quase ser eliminada por essa Bélgica. Teve dificuldades enormes contra o Japão, mas é outro jogo, né? É o jogo contra o Brasil sempre impõe muito respeito, motiva o adversário, obviamente. Então, acho que o Brasil tem que estar preparado para enfrentar uma Croácia, possivelmente fazendo um jogo melhor do que aqueles que ela fez até agora. Usar os jogos anteriores como referência pode ser um grande erro, né? Porque, convenhamos, né? A tendência é que os croatas se mobilizem para esse jogo e consigam um desempenho melhor. Já passou por um jogo nos pênaltis, também lembrando um pouco o roteiro da Copa passada, quando foi para a prorrogação, para pênalti, foi passando, foi avançando, chegou até a decisão. Então isso já não é novidade para eles. E é um time que tem jogadores de muita qualidade técnica, jogadores que tratam bem a bola, bons passadores, um time que sabe controlar a posse de bola. Então, ao contrário do que nós vimos contra a Coreia do Sul, que, na minha opinião, junto com os Estados Unidos, acho que até pior do que os Estados Unidos, foi a equipe que se comportou nas oitavas de final da maneira menos adequada, né, considerando adversário, contexto e tudo mais, né? A Coreia do Sul tentou fazer um jogo contra o Brasil, atacando o Brasil, ocupando o campo de ataque, dando todo o terreno para o Brasil jogar em velocidade, com espaço, como a seleção brasileira gosta, até pela qualidade dos jogadores e pela rapidez e velocidade de alguns deles. Agora não, acho que vai ser um time que deve se preparar de uma forma mais adequada e oferecer mais dificuldades ao Brasil. Ainda assim, acho que o Brasil tem um time melhor, jogadores no todo melhores do que a Croácia, vive um momento melhor na Copa do Mundo, tem amplas possibilidades de passar por esse adversário, mas acho que não com a facilidade, claro. Não espero nem nada próximo da facilidade imensa encontrada contra os sul-coreanos na fase anterior. Acho que dá para comparar essa Croácia com a Bélgica, o Brasil que pegou a Bélgica também nessa fase de quartas de final, e a gente colocava o Brasil como favorito naquele confronto, naquele duelo. Dá para fazer alguma comparação entre 2018 e agora 2022, Bruno Prado? Não, acho que não. A Bélgica de 2018 era melhor que a Croácia de 2022. A Bélgica de 2018 era uma seleção que foi para a Rússia para tentar ganhar o título, e tinha condição, né? Chegou na semifinal e fez um jogo equilibrado com a França. Perdeu numa bola parada, um gol de cabeça de um Titi. E o Brasil de 22, para mim, é melhor que o Brasil de 18. Então, acho que o Brasil melhorou de uma Copa para outra, claro, numa sequência de trabalho do Tite, mais opções de elenco, jovens jogadores muito bons consolidaram. Vinícius Júnior é o maior exemplo deles. Então, o Brasil tem um elenco melhor, tem uma sequência de trabalho também com o seu treinador. Então, o Brasil está melhor do que estava na Rússia. E a Croácia está abaixo da Bélgica de 2018. A Croácia, acho que está abaixo também da Croácia 2018, porque tem jogadores ainda remanescentes, mas já 4 anos e meio mais velhos. Perdeu o Rakitic, perdeu o Mandzukic, e aquela Bélgica de 18, né, que foi a pergunta, ela tinha Hazard muito bem, Lukaku muito bem, De Bruyne muito bem, Courtois muito bem. Então eram pelo menos 4 jogadores que naquele momento estavam entre os melhores do mundo nas suas posições.
Ô Mauro César, e falando dessa escalação do Brasil, a provável escalação para o jogo de amanhã, meio-dia, aqui no horário de Brasília, contra a Croácia, o Tite que deve manter essa formação mais ofensiva do Brasil, com o Rafinha, Richarlison, Neymar, Vinícius Júnior, sem esquecer do Lucas Paquetá como segundo volante. O que você acha dessa escalação? A Copa do Mundo vai afunilando, os adversários, né? O Brasil vai pegando adversários mais qualificados. Você acha que cabe essa formação mais ofensiva nesse jogo contra a Croácia? Não há motivo para mexer nessa formação. Acho que o que ele poderia pensar é talvez estabelecer uma disputa mais aberta entre o Antony, por exemplo, e o Rafinha, que desses jogadores todos é aquele que está no estágio abaixo, né? E tem um reserva que eu acho que poderia ser titular, pode brigar com ele pela vaga. Não acho correto, na minha opinião, não é correto você medir o potencial do Antony pelo jogo dos reservas, na atuação dos reservas contra Camarões, né? Uma coisa é jogar no time reserva, outra coisa é jogar no time titular, que tem muito mais conjunto, você compõe ali. Mas, enfim, ele não vai mexer. Ele até tem dado ao Rafinha muita chance, né? O Rafinha parece ser meio que um queridinho do Tite nesse momento, né? Outros jogadores não têm essas oportunidades que ele tem, para errar, acertar, errar para acertar. Então vamos de Rafinha, segue Rafinha, bem ou mal. Embora até nesse último jogo ele tenha ido melhor do que em partidas anteriores. Eu acho que a grande questão é a defesa, né? A questão é como vai estar o Alexandro, está 100%, vai com ele, volta então o Danilo para o lado direito, como é que ele vai organizar o sistema defensivo. Do meio para frente, acho que não tem motivo para ele mudar, para ele mexer em nada. Vanderlei, contra uma equipe mais qualificada, como a Croácia, será que não seria melhor um pouco de cautela, já que nós temos 4 jogadores desequilibrantes na frente? Eu vou repetir aquilo que eu já disse, eu acho que a escalação correta, o único momento que eu usei a palavra cautela foi quando eu entendia que o Neymar não deveria começar a partida contra a Coreia. Acho que era necessário uma cautela, estava preocupado com isso, o retorno, acho que poderia ter esperado um pouquinho mais. Era só isso. Mas deu certo, ele foi bem, ótimo, maravilha. Mas agora não, acho que o Brasil tem que mostrar o seu futebol mesmo. É esse o futebol brasileiro. Eu acho que tem condições de fazer isso, o meio-campo é bom, a defesa brasileira é boa. Eu acho que tem que jogar o futebol. Eu acho que a Croácia vai apresentar um grau de dificuldade maior do que o Brasil enfrentou até agora. E vai ser muito legal para a gente testar para valer. Na medida em que vão aumentando as dificuldades, a gente vai sentindo o pulso daquilo que a seleção brasileira pode fazer efetivamente, porque um pouquinho mais para frente as dificuldades serão maiores, evidentemente. É isso. E nessa provável escalação do Brasil, de novo ele presente ali, Neymar, Mauro César. O que esperar do Neymar nesse jogo? E eu estava até acompanhando uma declaração do Ronaldo Fenômeno, né? Ele falou que teve uma conversa com o Neymar, falou, você solta a bola mais rápido, tal, você está voltando de lesão, é melhor se resguardar, tal. Deu essa dica para o Neymar. Até comparou Neymar com o Messi. Ele acha que o Messi, às vezes, em cenários de jogo, acaba compreendendo melhor quando tem que soltar a bola, quando tem que prender mais. Mas e aí, Mauro César, Neymar, amanhã em Brasil e Croácia, o que esperar do melhor jogador desse Brasil? É que ele justifica esse rótulo, né? Porque o jogo passado ele entrou em campo sem as condições adequadas, ideais, nitidamente se preservando. Não era necessário ele ter jogado o jogo passado, dada a fragilidade do adversário, poderia ter ficado só no banco, poderia ter saído do intervalo, mas o Tite o manteve no segundo tempo por mais alguns minutos, que ele esteja realmente, depois de mais alguns dias, né, esteja em condições melhores e possa jogar um futebol melhor. Sobre soltar a bola, eu acho que isso aí vale não só para agora que ele volta de lesão, vale para toda a carreira do Neymar. Esse é um defeito, na minha opinião, que ele carrega. Ele não evoluiu nesse aspecto, ele ainda retém demais a bola. E aí toma muita pancada, muito chutinho no tornozelo, porque ele dá as costas, prende a bola, às vezes sem necessidade. Uma coisa é você prender a bola, arriscar uma jogada perto da área adversária, onde você vai criar uma situação de perigo, vai sofrer uma falta, um pênalti, ou se o cara não chegar junto, você vai dar um passe para alguém que vai fazer o gol, uma assistência, enfim. A outra é você fazer esse tipo de jogada que ele faz ainda longe da área. Então ele só se expõe. E toma pancadinha, uma atrás da outra, vira e mexe, acaba se machucando. Dessa vez nem foi por isso, foi uma torção. Mas o local, obviamente, ainda deve estar traumatizado, é recente a contusão. Então, essa dica do Ronaldo, eu diria que é uma dica, além de óbvia, que ela vale para qualquer cenário para o Neymar. O dia que o Neymar entender que ele precisa soltar a bola mais rapidamente, se apresentar para recebê-la de volta e arriscar essa retenção da bola
partindo para jogadas mais individuais perto da área, eu acho que o futebol dele vai crescer, porque muitas vezes ele toma falta. E o detalhe, se ele recebe a bola longe da área, toma uma faltinha, quase sempre essa faltinha não gera cartão para o adversário, e se a defesa do adversário não estiver organizada, no momento que ele sofre a falta, cai, levanta para bater, a defesa se reestrutura, se reorganiza. Então ele não ganha nada com isso. Não ganha nada. No máximo ele consegue um drible, uma jogada de efeito, um gritinho da torcida e mais nada. Então acho que esse é um ponto que o Neymar, pela sua qualidade e tudo mais, ele precisa aprimorar mais isso. O Messi, sem dúvida alguma, é muito mais lúcido fazendo esse tipo com relação a esse tipo de comportamento. Ele sabe muito melhor a hora de soltar a bola, a hora de reter, de chamar a marcação, segurando a bola para trazer 2, 3 marcadores na direção dele e liberar espaço para os demais. Mas é como falando também de jogadores de patamares diferentes, né? Neymar está no patamar, o Messi está no patamar muito acima. E para você, José Manuel de Barros, falando aqui do Neymar, a participação dele, deve começar jogando mais uma vez entre os titulares do Brasil. Está voltando agora de lesão, a gente até imagina, né, o cenário, a condição dele, se está jogando com dor, como é que ele está entrando em campo. Mas e aí, José Manuel de Barros, até essa questão que o Mauro citou é interessante, do Neymar segurar a bola, do Neymar soltar a bola com mais agilidade. Como é que você vê tudo isso, José Manuel? Olha, eu acho que ele soltou a bola mais rápido, reteve menos a bola nesse jogo porque estava voltando de contusão. E o adversário sabe qual é o tornozelo, que está em recuperação. Ele não voltou com 100%, né? E certamente ele adotou esse estilo para se preservar nesse jogo. Eu temo que agora um pouco melhor, né, em suas condições clínicas, ele possa voltar a ser aquele jogador que segura a bola e tenta driblar mais do que deve, jogar mais para ele mesmo do que para a seleção. Eu torço muito para que ele, tendo visto que deu certo e funcionou para o todo da seleção, um Neymar que é mais coletivo, que distribui melhor a bola, que solta mais rápido, que ele continue assim, que ele adote essa característica para o bem da seleção brasileira. Eu não gostaria de ver o Neymar voltando a ser aquele jogador que retém demais a bola e acha que a seleção depende das jogadas individuais. A gente tem que entender que lá atrás era o Neymar lá em cima e o restante da seleção num patamar muito abaixo. Hoje eu acho que essa distância diminuiu muito. Ele continua sendo um jogador muito importante, chama a atenção da marcação, liberando espaço para outros jogadores. É ainda o principal jogador da seleção brasileira, mas hoje a gente tem outros jogadores de muita importância no Brasil, né? O Vinícius Júnior, o Rafinha, que cresceu no último jogo e tem mais a mostrar e precisa jogar mais ainda, o Richarlison, enfim, o meio-campo que funciona bem com o Casemiro, fazendo uma grande Copa. O Paquetá não vinha tão bem, mas melhorou muito também a partir do jogo anterior. Enfim, torço muito para que o Neymar adote a mesma característica, aquele Neymar que se movimenta, que solte mais a bola e que jogue mais para o grupo, para a seleção, para o time do que para ele próprio. Vanderlei, Bruno, Zé, Mauro César, eu tenho aqui a declaração completa do Ronaldo Fenômeno, ele que participou do Podpah podcast e diz o seguinte, abre aspas para Ronaldo Fenômeno, sabe qual é a diferença entre o Neymar e o Messi para mim? E eu já falei isso algumas vezes para o Neymar também. O Neymar tem que saber onde ele vai segurar a bola e partir para cima. Quanto mais próximo da área ou dentro da área, a galera não vai chegar do jeito que estão chegando nele no meio de campo. O Messi, ele vai no meio campo, faz 1-2 e vai lá para frente. Quando ele está perto da área, ele vai para cima. A área defende o atacante. O Neymar tem que saber usar isso melhor. Fecha aspas, declaração do Fenômeno, Vanderlei. Perfeito. Eu acho que é exatamente isso. E outra coisa, esse tipo de declaração ou de opinião joga a favor do Neymar, para preservar fisicamente, para evitar que ele saia do jogo machucado, que ele tome tantas pancadas. Ah, mas é o estilo. Sim, mas você pode se ajustar. É gênio, é talento, é craque, tudo bem, mas permite algumas correções. É só isso. Eu acho que as críticas ou opiniões sobre essa maneira dele jogar não são destrutivas. Estão construindo, porque é exatamente isso que o Ronaldo falou. O Messi, quando está na meia-lua da área, por exemplo, que ele faz tudo aquilo que ele faz com aquele talento, o cara pensa 4 vezes antes de chutar, derrubá-lo, passar uma rasteira, porque você sabe o que pode acontecer naquele lugar do campo. Agora, no grande círculo, acontece aquilo que aconteceu, recuando um pouco no tempo, quando ele toma uma pancada no meio-campo e tira ele da Copa, né? Então, é exatamente isso. Eu acho que essa opinião, ótimo que o Ronaldo falou isso pro Neymar. Claramente, o Ronaldo está falando para construir. Acho ótimo.
Ó, o Ronaldo ainda falou, abre aspas aqui, a resenha com o Neymar é tranquila. Eu não sou de ficar cagando regra também. Mas por experiência própria, a área defende o atacante. Ele tem que saber isso cada vez mais. Ficou perto da área, vai pra cima. Entrou na área, vai pra cima. Fora da área, os caras vão chegar. E eles são fortes, duros, muitas vezes maldosos. Contra Camarões, foram muito duros, violentos com os jogadores da seleção brasileira, fecha aspas, a declaração aí do Ronaldo Fenômeno. Bruno Prado. É uma análise ok, uma análise correta. O Messi é melhor que o Neymar, claro. Isso aí não é... Isso aí é uma coisa até óbvia, né? O Messi é melhor que todos. O Messi é o melhor do mundo, não é o maior que eu vi. Acho que só o Pelé foi melhor que ele. Não gosto de falar dos que eu não vi, mas dos que eu vi é o maior de todos, né? O Messi é outra coisa, né? O Messi está acima dos que eu vi jogar, bem acima de todos. E assim, o Neymar, ele vai fazer algumas jogadas um pouco menos óbvias, né? Porque é muito dele. O Neymar é um cara diferente, então ele vai tentar algumas jogadas que não são as jogadas tão claras e óbvias. Ele vai tentar e faz parte de um jogador com o talento dele, com a característica dele. E perto da área mesmo, o jogo com a Sérvia, o primeiro gol é uma jogada que ele segura mais dentro da área. E aí quando a bola escapa, sobra no pé do Vinícius Júnior. Aí já era um local muito perigoso e o Vinícius chuta, o goleiro pega e o Richarlison faz o gol no rebote. Então, o Neymar é um cara que tem muito talento, nos últimos anos ele passou a jogar um pouco mais atrás, então de certo modo ele ainda se adapta um pouco a essa posição, apesar de já estar há algum tempo jogando ali, mas é um pouco diferente do que ele fazia antes. É um cara que, estando em campo, ele é fundamental para a seleção brasileira. É um cara que, para o Brasil realmente brigar pelo título, ele tem toda a condição de brigar. Contar com o Neymar bem é fundamental, é um passo importante para poder lutar para valer para ganhar a Copa do Mundo.